Muito bom dia. Começa agora a Liga Now. Rui Costa acusou o diretor de campanha de João Noronha Lopes de o ofender ao falar da mãe em Assembleias Gerais. O presidente do Benfica e candidato às eleições referiu que houve apoiantes de Noronha Lopes. Disseram esta semana que o melhor que poderia acontecer ao Benfica era ser goleado pelo Vitória de Guimarães e pelo Bayer Leverkusen e que é triste os adeptos desejarem que o clube perca. Rui Costa acusou também João Noronha Lopes de ter mudado de opinião acerca de Mourinho, depois de ter dito publicamente que o técnico era um trunfo eleitoral. Sobre Bernardo Silva, Rui Costa garantiu que quando um jogador benfiquista quer regressar, regressa pelo clube e não pelo presidente. Já sobre Luís Filipe Vieira, Rui Costa disse que Noronha Lopes mudou a estratégia e que o candidato hoje vê Vieira como um herói. Noronha Lopes diz que não vai deixar cair Pedro Ferreira e que por isso admite uma saída de José Mourinho se não quiser ficar no Benfica sem Mário Branco. O candidato à presidência do Benfica sublinha que não acredita que José Mourinho exija que Mário Branco fique no Benfica e reitera que nenhum treinador está acima do clube. Noronha Lopes reforça ainda a confiança em Mourinho e afirma mesmo que o técnico será campeão, ainda que não tenha escolhido o plantel que tem à disposição. Já sobre Pedro Proença, Noronha Lopes diz que não teria votado no atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol e que Rui Costa se deixou enganar. Já sobre Luís Filipe Vieira, Noronha Lopes condena Rui Costa por não ter convidado o ex-presidente do Benfica para o 20º aniversário do Estádio da Luz. José Mourinho roubou o prémio de homem do jogo a Luque Bacchio para pousar na fotografia de equipa que celebrava os 250 jogos de Otamendi pelo Benfica. Numa publicação partilhada nas redes sociais, o Benfica mostra o momento de boa disposição entre o treinador e o extremo belga. Luque Bacchio estreou-se a marcar com a camisola do Benfica no jogo frente ao Tondela e recebeu o prémio de homem do jogo. Em declarações na Flash Interview, José Mourinho comentou o prémio dado ao jogador, assumindo publicamente que se tivesse escolhido Luque Bacchio não teria sido a sua opção. Referiu que o prémio era importante para o extremo belga, mas que esperava mais dele. José Mourinho e Richard Rios assistiram no estádio ao jogo do Benfica B com o Passos de Ferreira. O treinador do Benfica viu o jogo ao lado de Mário Branco, diretor-geral de futebol do Clube da Luz. Uma fila abaixo do treinador português estava Richard Rios. Depois de ter feito a assistência para o golo de Luque Bacchio na vitória por 3-0 frente ao Tondela, o médio colombiano arranjou tempo para ver alguns dos colegas da equipa principal que estiveram no jogo da equipa B. Henrique Araújo, Leandro Santos, Ivan Lima e João Veloso estiveram em campo. A equipa B do Benfica venceu por 2-1 e deixou os lugares de despromoção da Segunda Liga. Nico Otamendi chegou aos 250 jogos pelo Benfica e foi homenageado no balneário por Rui Costa e pelo restante plantel. O capitão do Benfica completou no jogo frente ao Tondela o jogo 250 pelo Clube da Luz. Como é possível ver nas imagens, recebeu da mão de Rui Costa um quadro com a camisola do Benfica, com o número que faz precisamente referência ao número de jogos de Otamendi na Luz. Otamendi diz que é uma marca muito importante que atinge na carreira e garante querer continuar a vencer pelo Benfica. Richard Rios acredita que os adeptos do Benfica ainda não viram metade do que é capaz. O Record apurou que o colombiano tem apostado no trabalho extra a nível físico para corresponder para finalizar o processo de adaptação a Portugal e a um tipo de futebol diferente daquele que jogava na América do Sul pelo Palmeiras. Rios confia que pode mostrar muito mais, também sente que os colegas o compreendem melhor em campo, o que pode ajudar no entrosamento e no futebol praticado pela equipa. Além da questão física, a capacidade mental para lidar com as críticas também é vista pelo jogador como uma razão para acreditar que vai ter sucesso no Benfica e justificar os 27 milhões de euros investidos. O José Mourinho tem desempenhado um papel crucial no trabalho feito com os jogadores e nas constantes conversas para conseguir obter todo o rendimento de Richard Rios. E o momento de anteontem, em que fintou 2 vezes o jogador do Tondela antes de assistir Luque Bacchio, é encarado como uma recompensa por todo o trabalho efetuado.
Sudakov ficou deslumbrado com o primeiro contacto que teve com a cidade de Lisboa. Numa conversa com um influenciador ucraniano, o jogador do Benfica recordou a primeira visita que fez à cidade em representação da seleção da Ucrânia num torneio de jovens jogadores. Sudakov esteve em Lisboa a representar os sub-16 ucranianos em novembro. Lembrou que nessa altura na Ucrânia estavam 0 graus e que em Portugal estavam 19. Para o jogador ucraniano, o tempo estava quente e agradável. Pensou na altura se queria vir viver no futuro para Lisboa, algo que se concretizou esta temporada. Sudakov disse também que não pensa voltar a viver na Ucrânia, pelo menos num futuro próximo. O Benfica tentou a contratação do avançado brasileiro Roger Guedes na pré-época. Quem revelou esta informação foi o próprio jogador numa entrevista à TNT Sports, ao referir que teve várias oportunidades para rumar ao futebol português. Roger Guedes, de 29 anos, está atualmente ao serviço do Al Rayyan, do Qatar, treinado por Artur Jorge, e começou por dizer que em 2018 o Futebol Clube do Porto foi o primeiro clube a tentar seduzi-lo. Porém, essa transferência acabou por não se concretizar, uma vez que o jogador preferiu rumar à China. Roger acabou por referir depois que recentemente houve uma abordagem do Benfica durante a pré-temporada, numa altura em que recebeu também propostas de vários clubes. Rui Borges admite que se sentou à mesa recentemente com o Frederico Varandas, mas para comer. Foi esta a resposta do treinador do Sporting sobre o mercado de janeiro. Rui Borges diz que ainda não pensou no mercado de janeiro porque, tal como aconteceu no jogo de terça-feira, os jovens da formação estão aí para ajudar e dar resposta. Já sobre Salvador Belopa, o técnico revela que o ala voltou para a equipa B depois de ter marcado 2 golos frente ao Alverca. Borges considera que Belopa tem um futuro risonho, mas que voltar à equipa B é o maior chamar à terra que poderia existir. São palavras de Rui Borges. Já sobre os avançados, o treinador garante que Luís Soares sabe que Ioannidis está à perna e que ambos têm correspondido muito bem àquilo que lhes pede. Ora, Rui Borges está com dificuldades em escolher-se entre Luís Soares e Fotis Ioannidis, pela boa resposta que ambos têm dado, sobretudo nas vitórias frente ao Tondela por 3-0 e frente ao Alverca por 5-1. Respondendo a uma questão do Record após o jogo com os ribatejanos, o técnico de Alvalade disse mesmo que tem pela frente uma grande dor de cabeça na hora de escolher entre os 2 pontas de lança. Rui Borges diz que são 2 grandes avançados, que está feliz por contar com os 2 e que sabe que quando um faltar, o outro vai dar resposta. Além disso, também não é totalmente descartado que Soares e Ioannidis façam parte do mesmo 11, até porque a solução de um modelo que contempla os 2 avançados já foi por diversas vezes ensaiada nos treinos do Sporting. O Sporting não vai poder ter adeptos num dos setores do estádio de Alvalade num jogo do campeonato. Em causa está o clássico com o Futebol Clube do Porto, em Alvalade, em que os adeptos do Sporting atiraram isqueiros a William Gomes. Esta foi a decisão tomada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e o Sporting vai apresentar recurso com pedido de providência cautelar para o Tribunal Arbitral do Desporto. Isto vai resultar no encerramento do setor A17 durante um jogo, na sequência do arremesso de isqueiros e vários objetos na direção de William Gomes, jogador do Futebol Clube do Porto, no clássico que a equipa de Francesco Farioli acabou por vencer. Os processos disciplinares a Pavlidis e Alan Varela, do clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, foram arquivados. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol não deu provimento a queixas dos 2 clubes. O Futebol Clube do Porto, recorde-se, foi o primeiro a avançar com uma queixa contra o avançado do Benfica, na sequência da cotovelada que o grego deu a Gabri Veiga logo no arranque do clássico. Em jeito de resposta à ação portista, o Benfica apresentou uma participação contra Alan Varela por uma alegada agressão a Pavlidis. No mesmo clássico, os 2 acórdãos estão datados do passado dia 23 de outubro e foram ouvidos os depoimentos dos árbitros e videoárbitros do encontro. Tanto o Futebol Clube do Porto como Benfica podem recorrer das respectivas decisões, seja para o Conselho de Justiça ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.
Rodrigo Mora pode entrar no 11 de Francesco Farioli já no próximo domingo. A quebra de rendimento de Gabri Veiga faz com que a titularidade do médio ofensivo esteja em risco e, de acordo com o Correio da Manhã, há fortes probabilidades de Rodrigo Mora ser titular já na recepção do Futebol Clube do Porto ao Sporting de Braga. No final do jogo com o Moreirense, que os Dragões venceram por 2-1, Farioli elogiou Rodrigo Mora. Disse que o jogador está num bom momento, a trabalhar no duro e que estava muito contente pela forma como tem gerido os últimos dias. Recordo que Mora passou à condição de suplente devido ao destaque que Gabri Veiga ganhou no arranque de época do Futebol Clube do Porto. Agora, a situação pode reverter-se. Luuk de Jong deverá regressar aos relevados daqui a um mês. O avançado holandês do Futebol Clube do Porto começou a correr no relevado na sessão de treino de ontem da equipa de Francesco Farioli. A informação é avançada pelo jornal A Bola. Luuk de Jong está a recuperar da lesão sofrida no joelho esquerdo a 8 de setembro, no particular à porta fechada, frente ao Lusitânia de Lourosa. O experiente avançado holandês tem abdicado das folgas de forma a acelerar a recuperação. Farioli deverá, assim, contar com o avançado em dezembro. O Futebol Clube do Porto ainda não sofreu golos no Estádio do Dragão esta época para o campeonato. Em casa, a equipa de Francesco Farioli está uma autêntica muralha defensiva, um atributo que chegou ao clube com o técnico italiano. Os adversários que o Futebol Clube do Porto defrontou até agora para o campeonato, além de não conseguirem marcar golos, nem sequer se aproximam da baliza habitualmente defendida por Diogo Costa. Este registro do Futebol Clube do Porto não passou despercebido e, ao fim de 4 jogos disputados no Dragão, a equipa de Farioli é a única entre os 40 primeiros campeonatos ranking da UEFA que ainda não sofreu golos em casa. Olhamos agora para o debate de ontem entre Rui Costa e João Noronha Lopes, questionado pela CMTV sobre a proximidade que existe entre Mário Branco, atual diretor-geral do Benfica, e José Mourinho. Noronha Lopes diz que não está disponível para deixar cair Pedro Ferreira, que escolheu precisamente para o cargo de diretor-geral. Nesta resposta à CMTV, Noronha Lopes diz mesmo sobre Mourinho que ninguém está acima do Benfica. Se não deixa cair Pedro Ferreira, quer dizer que estaria disposto a deixar sair José Mourinho se José Mourinho impusesse essa condição de ter Mário Branco como diretor-geral para o futebol do Benfica, porque não há espaço para 2 diretores gerais para o futebol do Benfica, não é? Que não. Eu tenho todo o respeito por Mário Branco, mas a minha escolha para diretor-geral está feita, é o Pedro Ferreira. Portanto, que é uma pessoa... Pedro Ferreira em vez de José Mourinho? Não. O José Mourinho tem tido nestas eleições uma conduta irrepreensível. Mas pode colocar essa exigência, deixa-me só terminar. Tendo em conta a proximidade que tem com o Mário Branco. José Mourinho tem tido uma conduta irrepreensível ao nível de um dos grandes treinadores do mundo. Disse que tinha votado no Benfica. Não se tem metido em questões eleitorais. E, portanto, não espero... Mas essa não é uma questão eleitoral. Não espero ter essa reação de José Mourinho. E deixe-me só dizer-lhe o seguinte. O Nuno Gomes conhece bem o José Mourinho. E, portanto, aquilo que eu garanto aos benfiquistas é que José Mourinho é um grande treinador. Nós vamos sentar com o José Mourinho no primeiro dia, com a nossa estrutura, e criar condições para que Mourinho ganhe. Mas não pode garantir que o José Mourinho queira trabalhar com Pedro Ferreira como diretor-geral para o futebol do Benfica, ou pode? Ninguém consegue garantir nada. Agora, eu digo-lhe uma coisa. O nosso projeto é bom, as pessoas são boas, as pessoas estão motivadas, as pessoas estão unidas e tenho a certeza que o José Mourinho vai querer trabalhar com a nossa equipa. Quer responder a essa situação limite, se for ou uma coisa ou outra, se José Mourinho só ficar com o Mário Branco como diretor-geral para o futebol do Benfica? Pois, nenhum treinador está acima do Benfica e, portanto, obviamente, mas eu estou... Portanto, sairia José Mourinho? Repito, mas deixe-me reafirmar o seguinte. Eu vou falar com o José Mourinho, Nuno Gomes conhece José Mourinho e tenho a certeza que o José Mourinho se vai rever no nosso projeto e que vai ficar no Benfica. Comigo já tenho o Pedro Sousa. Pedro, muito bom dia. Bom dia. Estas palavras de Noronha Lopes são mesmo uma abertura de portas a uma eventual saída de José Mourinho? Não sei, uma coisa sei, telespectadores do Now, Vânia, não foi por falta de aviso, isto foi um grande tema ontem à tarde aqui na Liga Now e foi um grande tema no mercado da CMTV, portanto não foi por falta de aviso que João Noronha Lopes não ia preparado para esta eventual questão. Eu não sabia que ela ia ser feita, mas agora reparo da maior importância.
e creio que hoje fala José Mourinho, não é? Sim, na antevisão. E, portanto, não deixará de ser colocada esta questão. E vamos ver. Responder? Vamos ver a diferença entre a resposta de um e do outro, para percebermos como comunica um e como comunica o outro. Ficou desconfortável, João Noronha Lopes, muito desconfortável. Eu não sei se Mourinho algum dia, se Noronha ganhar, vai dizer só trabalho com Mário Branco. Agora sei que ele gosta de trabalhar com Mário Branco, sei que ele o colocou no patamar superior dos diretores desportivos com quem trabalhou ao longo da sua carreira de treinador, e sei também, se calhar isto vale para Mário Branco menos como vale para Pedro Ferreira. Pedro Ferreira, que é o indigitado por Noronha Lopes, eu creio que ainda está até no Nottingham Forest e num grupo que tem o Rio Ave e o Olympiacos e por aí adiante. Também já trabalhou no Benfica. Se sair aqui do edifício da Média Livre e atravessar a rua até ao Estádio da Luz, 99% das pessoas não sabem quem é Pedro Ferreira. Eu não estou a dizer que ele é incompetente. Se atravessar esta rua que sai aqui da Média Livre até ao outro lado, ninguém sabe quem ele é. E, portanto, o Benfica precisa de gente competente, sim, mas também precisa de gente com notoriedade no futebol, porque o futebol também se faz disso. E creio que deste ponto de vista, João Noronha Lopes foi incapaz de ter uma solução, e vai ter que ter. Faltam 8 dias para as eleições e claramente a mim não me convenceu esta resposta. Mas talvez Mourinho ajude à hora do almoço, com a resposta que certamente ele tem preparada, depois de ter visto, eu creio que ele viu o debate, e estará à espera que esta questão lhe seja colocada hoje. E porquê, Vânia? Porque se há coisa que durante o debate uniu João Noronha Lopes a Rui Costa, foi José Mourinho. Em nenhum momento houve atrito sobre a escolha de José Mourinho. De resto, eu tinha dito aqui a semana passada que mal ou bem isso ia custar caro aos opositores de Rui Costa. E esses opositores eram Noronha, Manteigas, Vieira, mais estes. Não é que arranjassem melhor que Mourinho, porque não arranjavam. E ficaram de tal forma desarmados que não conseguiram encontrar soluções que não só dizer é com Mourinho. E não é que não seja com Mourinho e que não iam arranjar melhor, mas creio que isso foi mal preparado e repito onde iniciei esta conversa. Não foi por falta de aviso, porque passamos ontem, creio que quase uma hora da Liga Now a falar nisto, e ouvi o Vítor Pinto a falar na CMTV ontem à tarde também sobre este assunto, e portanto não foi por falta de aviso. Se a comunicação de uma equipa e de outra estão atentas como estão aos programas, alto lá, se estes estão aqui a falar da questão Mário Branco, vamos lá preparar aqui o João Noronha Lopes para esta questão. Não estava nitidamente Pedro, preparado. Mas daquilo que conheces de José Mourinho, daquilo que... Não te consigo... Não é isso, não te vou pedir a futurologia. Até faltam 2 horas, não é? Não, vou-te perguntar daquilo que se conhece de José Mourinho, como é que achas que estas palavras, quando Noronha Lopes diz que nenhum treinador está acima do clube... Isso é verdade. Como é que estas palavras caem em José Mourinho? Ninguém está acima do clube. Um treinador, o presidente. Ninguém está acima do clube. O clube é dos sócios. Por isso é que houve esta gigantesca manifestação dos sócios em participarem no ato eleitoral da semana passada. Ninguém. Mas é que ninguém se julga acima dos sócios. E, portanto, nesse ponto de vista, sim. Agora, eu tenho a certeza absoluta que José Mourinho quer continuar a trabalhar com Mário Branco. Outra coisa é se ele aceitará trabalhar com outros e com a equipa do Noronha Lopes se ganhar. Isso é outra coisa. Porque o Mário Branco saiu antes de Mourinho do Fenerbahçe e Mourinho continua no Fenerbahçe. São coisas completamente diferentes. Agora, a resposta que ele vai dar a esta questão, ou a não resposta, as perguntas são todas legítimas, mas cada um dá as respostas que quer, não é obrigado a dar as respostas que muitas vezes nós queremos. Estou à espera da pergunta e estou à espera que Mourinho, neste ponto de vista, sirva de exemplo para Noronha e até para Rui Costa de como sair deste berbicacho.
porque é um berbicacho. Exato. Estamos a falar da Direção-Geral do Futebol. E como é que se resolve por Noronha Lopes? Caso vença as eleições, como é que pode resolver este problema? Porque é como disse, já se sabe que Mourinho quer trabalhar com Mário Branco. Depois de ter o poder é fácil, não é? Portanto, no limite, nós sabemos que há uma cláusula no contrato do Mourinho. Não sei se Mourinho irá até aos limites nisto. Não tenho quando nenhuma... diz até aos limites, no sentido de se ir embora. Sim, não tenho nenhuma informação sobre isso. Nem vou especular sobre essa situação. Agora, que claramente, se Noronha Lopes for eleito, tem que resolver este assunto, porque não há espaço. E quem está em casa a ver-nos a esta hora e a ouvir-nos, quem for eleito presidente, seja Rui Costa ou Noronha Lopes, está legitimado para escolher a sua equipa na SAD. Sobre isso, nenhuma dúvida. Sabemos que Rui Costa fez uma reformulação total do futebol agora no verão. Saiu Rui Pedro Brás, entrou Mário Branco, Simão Sabrosa entrou para a direção técnica, a questão do scouting também foi reformulada, mas também já todos sabemos, e mérito isso tem que ser sacado a Noronha Lopes, há muito tempo anunciou: o meu diretor-geral é Pedro Ferreira, vai regressar ao Benfica. O Chief Scouting também vai regressar ao Benfica. O Vítor Paneira vai ser o diretor técnico. E acima deles todos ainda está o Nuno Gomes. Ou seja, Presidente, Nuno Gomes, Pedro Ferreira, Chief Scouting, Vítor Paneira. Já tem 5. Já me parece mais até. Devo dizer, gente a mais para o futebol profissional. E, portanto, eu creio que ele tem aqui oportunidades, ou entrevistas individuais nos canais de televisão, ou no debate da próxima quinta-feira, em colocar estas coisas completamente esclarecidas, porque o debate de ontem foi muito mais reativo do que proativo, exceto neste tipo de questões em que Noronha manifestamente não conseguiu Pedro, sair delas. Em entrevistas individuais, por exemplo, através de algum comunicado? Não, comunicado não, acho que não deve dar importância. Vamos aguardar por Mourinho, aquilo que vai dizer ou não dizer, porque muitas vezes o silêncio fala por si, e perceber como é que fica esta situação. E os adeptos? E os sócios? Não sei se os sócios valorizam... Mas como é que ficam, Pedro, ao assistir a um hipotético problema? Não sei se os sócios valorizam a questão dos diretores gerais. Por exemplo, vou dar um exemplo. A semana passada, no debate a 6, Noronha virou-se para Rui Costa e disse: você tinha aqui um diretor desportivo que era comentador. Olha, como eu aqui. Ou outro qualquer aqui à tarde na Liga Não. Tem graça. O candidato a vice-presidente do futebol do Benfica foi um extraordinário futebolista, ganhou a vida nos últimos 6, 7 anos a ser comentador ou na Sport TV ou na TVI. Não deixa de ter graça. E, portanto, esta frase está ali, é muito boa, ninguém está acima do Benfica, mas vale para toda a gente. Para toda a gente. E eu creio que para os benfiquistas e para os sócios que vão votar, é muito importante que estas coisas sejam clarificadas, que é, ok, a minha equipa, e o futebol é que conta, a minha equipa é esta, a minha equipa é esta, e é com estes que eu vou à luta, o meu projeto é este, o teu projeto é este, e agora vamos lá ver as diferenças. Pedro, mas ajuda-me aqui a traçar um cenário altamente hipotético, atenção, mas imagina que Noronha... Diz? Queres confusão? Imagina que Noronha Lopes vence as eleições. Imagina que quer Pedro Ferreira, não abre mão de Pedro Ferreira, como ele já disse, que não abre mão de Pedro Ferreira. Imagina que Mourinho não aceita, quer trabalhar com Mário Branco e Mourinho bate a porta. Os adeptos perdoam Noronha Lopes? O Noronha Lopes tem que ir buscar um treinador, não tem outra solução. Mas tendo em conta o impacto de José Mourinho? Está a começar, está no período de lua de mel. E, portanto, tudo lhe vai parecer bem. Agora, insisto, se isso acontecer, não arranja melhor. Provavelmente até arranja mais barato, mas não arranja melhor. E creio que esta estrutura, ele há muito tempo anunciou, e esse mérito tem que ser sacado. Ele não escondeu nada de ninguém, as pessoas que o acompanhavam, mas que acho que é uma estrutura pesadíssima para o futebol profissional. É muita gente a mandar numa equipa como o Benfica, ou que fosse o Porto. Para o Sporting tem um presidente, um diretor-geral, um chief scouting,
O Porto agora só tem Vilas Boas, já não tens o Bizarrete e infelizmente não tem Jorge Costa e tem um administrador. Quer dizer, um administrador que é Tiago Madureira, que está mais junto da equipa, e depois tem um diretor técnico ou um team manager que vai para o banco. Portanto, a estrutura de Noronha já só por si é muito mais pesada. Em termos numéricos, não estou a falar em termos financeiros. E eu creio que em redor da equipa de futebol, quanto menos gente melhor, quanto menos gente com opinião, não é só sobre os jogadores ou treinadores, é opinião sobre tudo. Do dia-a-dia da equipa, olha, da marcação dos jogos, que deu aquela polémica entre Mário Branco e Bruno Lage, que todos estamos lembrados. E, portanto, os próximos... O Mourinho é muito importante hoje. Acho que o que ele for dizer sobre este tema, eu não estava à espera que este tema suscitasse Essa resposta? Esta resposta, ele não estar preparado para sair disto até de forma convicta e completamente assertiva. E achas que esta resposta pode fazer virar intenções de voto? Não tenho certo disso. Eu, semana passada, depois do debate a 6, eu disse que ninguém tinha mudado o sentido de voto. Só que agora é diferente. E também acho que quem votou Noronha vai votar Noronha, quem votou Rui Costa vai votar Rui Costa. Só resta saber se a presença se vai manter, se há aqueles que dizem o Rui Costa já ganhou, eu não preciso de ir. Ou o Noronha já perdeu, eu não preciso ir. Não sabemos. Mas há uma diferença, que é a franja Manteigas e a franja Luís Filipe Vieira, que os dois atacaram, cada um à sua maneira, mas já falaremos disso. Já falaremos disso. Olhamos agora para outras declarações de João Noronha Lopes. Diz que esta época não exige o título nacional a José Mourinho, porque o plantel não foi idealizado pelo treinador. Estou convicto que Mourinho vai ser campeão este ano pelo Benfica. É esse o mínimo? O projeto não está assim tão mal. Agora, há uma coisa que eu não lhe disse como presidente. Não está assim tão mal. Eu não lhe disse como presidente. Eu não lhe disse como presidente. Portanto, estou convicto. E é isso que os benfiquistas querem, é que José Mourinho seja presidente do Benfica. Agora, é preciso também... José Mourinho é treinador, não presidente. É preciso também dizer que José Mourinho inicia esta época, mais uma vez, coxo, com um plantel que não foi escolhido por ele. E, portanto, obviamente que o grau de exigência para esta época, para José Mourinho, tem que ter isso em atenção. Mas eu, mais uma vez, aquilo que eu quero e os benfiquistas querem é que ele seja campeão, e estou perfeitamente convicto, mais uma vez, comigo, enquanto presidente, que nós vamos ser campeões. Lopes, se não for campeão, José Mourinho sai do Benfica? Ou seja, o Benfica não quer renovar contrato com o Mourinho, é isso que está a dizer? Sim. Não acho que Mourinho possa ser responsabilizado se não ganhar este campeonato, então, com o plantel que não escolheu e que ficou. A nível desportivo, que Mourinho tem de fazer, qual é que é o mínimo? Procurar ganhar todas as competições. Taça de Portugal, eu preciso que me diga, porque a resposta é bastante concreta. Mas isto é uma avaliação, e o Rui concordará comigo. Isto é uma avaliação que obviamente vai ser feita ao longo da época. Aquilo que eu digo é que um treinador que entra como José Mourinho entrou, quando José Mourinho entrou, não é exigível que seja campeão. Obviamente que, quer eu, quer o Rui, vamos criar todas as condições para que ele o seja. Mas quem começa com um plantel que não é escolhido por ele, com as dificuldades que tem tido neste plantel, eu não exijo a Mourinho ser campeão este ano. São declarações, Pedro, que vamos analisar a seguir a uma curta pausa. Também quero muito ouvir a tua opinião, por isso volte connosco. Até já. Estamos de volta com a Liga Now. Antes do intervalo, Pedro, olhamos aqui para outras declarações de João Noronha Lopes, quando diz que não exige, não faz grandes exigências a José Mourinho, tendo em conta que não foi um plantel escolhido por ele, mas depois também não é propriamente concreto quando lhe perguntam qual é que é o mínimo, não é? Diz apenas que tem de ganhar o maior número de competições possível, não é? Muita coisa para dizer sobre isto. A José Mourinho, por maioria de razão, tem que se exigir tudo. E tudo para o Benfica é ganhar as competições. Repito, a José Mourinho, por maioria de razão, criadas as condições em janeiro, e como ele disse, se chegar lá vivo... Ele dar todas as condições para vencer. Ter todas as condições para vencer. A exigência do Benfica tem que ser máxima. E com um treinador deste calibre tem que ser duplamente máxima. E, portanto, não percebi esta resposta de João Noronha Lopes. Acho que isto é um araquiri, a dizer que não exige ser campeão. Sim, tem que exigir ao Mourinho, ao Bruno Lage, ao Roger Schmidt, ao Rui Borges, ao Farioli, porque isto é a diferença entre estar na Liga dos Campeões e não estar. E é a diferença entre ter mais de 60 milhões ou não ter 60 milhões.
E quem se candidata ao Benfica, seja ele Noronha Lopes ou Rui Costa, tem que saber isto. E, portanto, sim, porque é que saiu o Bruno Lage, porque é que saiu o Roger Schmidt, porque é que saem os treinadores? Saem porque não têm sucesso e, portanto, a exigência tem que ser máxima. E, por maioria de razão, a José Mourinho está habituado a lidar com essa pressão. E ele sabe que, ao vir para o Benfica, tendo feito ele ou não o plantel, como fez questão de dizer Noronha Lopes, tem a responsabilidade de ser campeão. Se está a jogar com qualidade para isso? Não. Se o Benfica está a jogar melhor que o Porto ou que o Sporting? Não. Se vai lá chegar? Não sei. Mas a exigência, essa tem que ser máxima, seja de Noronha, seja de Rui Costa. É o Benfica, é o Sport Lisboa e Benfica, é o clube que movimentou 85 mil votantes. Não é, com todo o respeito, qualquer outro clube. E, portanto, isto vale para Mourinho ou para qualquer outro treinador. Ele tem razão quando diz que não foi ele que fez o plantel, nem deve ser exclusivamente qualquer treinador a fazer o plantel. Essa é outra questão. Então porquê é que ele quer tanta gente numa estrutura do futebol e depois ainda vai o treinador é que vai escolher o plantel? Não. Estas coisas têm que ser realmente esclarecidas. Como é que a mecânica de Noronha Lopes vai funcionar? Há o presidente da SAD, há o vice-presidente da SAD, que é Nuno Gomes, há um diretor-geral, há um chief scouting, há um diretor técnico e ainda há o treinador, que ele diz que não escolheu o plantel e devia ter escolhido. E, portanto, 6 pessoas sentam-se numa mesa, pedem 6 cafés, olha, eu quero um cappuccino, é um café com leite, eu é um café cheio, e ninguém tem a mesma opinião. É impossível. E, portanto, consensos, sim, devem existir, mas isto vale para Mourinho e vale para qualquer treinador do Sport Lisboa e Benfica. A exigência deve ser máxima. Se pode ser campeão, não sei. Tem 2 concorrentes de peso que estão a jogar melhor. Se vai lá chegar, não sei. Mas a exigência tem que ser máxima. Com estes jogadores ou com outros. A exigência tem que ser máxima. E ele tem que passar essa mensagem. Muito bem, continuamos a olhar para o debate de ontem. Rui Costa e João Noronha Lopes entraram num momento de muita tensão durante o debate. Os candidatos trocaram fortes acusações sobre ofensas de parte a parte durante a campanha. Vamos ouvir. E, portanto, eu pergunto ao Rui Costa. Rui Costa, você acha que Bagão Félix festeja as derrotas do Benfica? Você acha que Manuel Vilarinho festeja as derrotas do Benfica? Você acha que Luís Tadeu festeja as derrotas do Benfica? E, portanto, vamos lá ver uma coisa. Uma coisa são os ataques de internet anónimos e gratuitos que são condenáveis. Outra coisa, pela qual os candidatos são responsáveis, é os ataques que partem da própria candidatura. E isso, Rui, eu teria feito diferente. Mas vamos lá ver uma coisa. Posso responder? Qual foi alguém da minha candidatura que disse isso? Está num comunicado da sua candidatura. Da minha candidatura? Sim. Pois olha, ainda ontem o seu diretor de campanha me ofendeu de alto a baixo, uma vez mais. Já não bastou aquilo que me disse, chamar a minha mãe numa Assembleia Geral. Eu sou diretor de campanha. Numa Assembleia Geral, chamar a minha mãe à conversa, que ainda ontem no espaço que ele ocupa, me ofendeu de alto a baixo. Eu sou diretor de campanha. O que é que ele disse? Fez alguma coisa? O que é que ele disse? Veja, eu é que tenho que dizer o que é que o seu diretor de campanha disse sobre mim, mas tem que concretizar. Que é concretizar aquilo que disseram sobre si? Sim. Acabei de concretizar. Não, disse que o ofenderam por aí fora. Eu não trago aqui agora. Em relação àquilo que está a dizer, os seus apoiantes, ainda esta semana, diziam nas redes sociais que o melhor que podia acontecer ao Benfica era ser goleado em Guimarães e ser goleado contra o Leverkusen. Nas suas redes de campanha. E, portanto, no fundo, se calhar, está-se a confirmar aquilo que foi a acusação. Que é uma coisa triste que um benfiquista peça para que o seu clube perca. É uma coisa extraordinariamente triste. E é isso que eu estou a dizer, e também não vi nenhum reparo a uma situação dessas. Ontem mandaram-me também da sua campanha à procura de tudo aquilo que fossem podres meus para poderem divulgar. Acha isto natural? Eu não acho natural. E quem falou sobre a sua pessoa não está na minha campanha. Porque se está-se a referir a Fernando Tavares,
à qual respeito muito e agradeço o trabalho que desenvolveu. Neste momento é seu vice-presidente. O trabalho que vice-presidente. desenvolveu, você sabe perfeitamente que não está. É seu vice-presidente. Não está, e sabe se eu falei com ele ou se deixei de falar com ele? Sei que você, quando falou sobre o assunto, disse que tem direito à sua opinião. Mas sabe se eu falei com ele? Mas sabe se eu falei com a pessoa ou não falei com a pessoa? Sei aquilo que disse publicamente. Isso é a parte principal. Sei aquilo que disse publicamente. Pronto, então se vamos por aí, o seu diretor de campanha, numa Assembleia Geral, chamou a minha mãe à conversa. Para não estar aqui a usar as palavras claras. Disse-lhe alguma coisa de forma a que ele não fizesse os posts que tem feito contra a minha pessoa. Agora? Agora não, ainda ontem. Agora não, ainda ontem. O que é que ele disse? Mas concretiza. Não vale a pena estar a concretizar. Você agora sai daqui, fala com ele, ou vê aquilo que eu escrevo. Se é o seu diretor de campanha, sou eu que tenho que lhe dizer o que é que ele escreve. Posso só dizer, Paulo, deixa-me terminar, até porque... Eu não quero entrar, não quero vir para aqui. Eu também não quero entrar. Principalmente porque aquilo que se passa na internet é uma vergonha e é miserável os ataques anónimos. E, portanto, eu estou completamente de acordo com o Rui. Agora, há uma diferença, que é... Há uma diferença? O Rui fala-me de coisas que se passam na internet. E quando eu pergunto o que é que se passou, não consegue concretizar. Mas qual não eu estou a falar de coisas concretas que partiram da campanha de Rui Costa, que partiram de um seu vice-presidente, que partiram de um comunicado a acusar os meus apoiantes de não apoiar a Benfica. E isso é que é grave. E, portanto, se estes ataques partissem da minha candidatura e de pessoas que estavam comigo, eu, obviamente, que teria reagido de maneira diferente e lamento que o Rui não tenha feito. Mas está-me a dizer que eu não concretizo o quê? Se eu agora lhe acabei de dar os exemplos. Você está-me a falar de coisas de internet. Quando fizeram a pergunta, eu não quero ir por este campo, porque senão vamos ficar aqui o debate todo isto e não é isto que os benfiquistas querem. Mas desculpem lá. Quando fizeram a pergunta, eu falei no geral, inclusive cheguei a dizer até dos outros candidatos. A sua palavra foi logo direito a mim outra vez. E foi direito à minha campanha. Portanto, não vamos entrar por aí, porque senão eu tenho que ir às ofensas todas que me fazem das pessoas que estão ao seu lado nas Assembleias Gerais, como aconteceu com o seu diretor de campanha, como acontece com muita gente que está na sua lista. Portanto, não quero entrar por aqui, porque não é isto que os sócios do Benfica também merecem. Merecem um outro respeito da nossa parte. E o apelo que eu faço é que, pelo menos, as pessoas percebam que aqui toda a gente no final do dia é do Benfica. Estamos perfeitamente de acordo. A ideia que fica para dizer isto, que é o seguinte. Eu e o Rui concordamos que este não é o caminho. Mas deixa-me só dizer. Mas deixa-me só dizer, é que de facto, se uma pessoa estiver próxima de mim e ofender alguém, eu reajo e condeno. Pronto, é só isso que eu queria dizer, que é a diferença. Quanto ao resto, vamos discutir o Benfica. Pedro, este foi de facto um dos momentos mais tensos deste debate. Ainda assim, Rui Costa também não quis concretizar propriamente aquilo de que se queixava, mas diz que foi alvo de duras ofensas, nomeadamente à família, neste caso à mãe. Sim, mas isso foi numa Assembleia Geral. Ele vamos lá ver. Primeiro, ninguém ganha eleições na internet. Ninguém ganha eleições no X. E isso ficou provado. Porque se formos só pelo X, Noronha Lopes tinha ganho a primeira volta. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. E depois a chamada maioria silenciosa deu a vitória a Rui Costa da forma como deu. A chamada maioria silenciosa deu mais votos, não votantes, a Vieira do que a Manteigas. O posse do Vasco Mendonça, de ontem, a respeito, lembra-se da comissão, da queixa da Assembleia Geral sobre a Comissão Nacional de Proteção de Dados? O último parágrafo, vou citar o que diz Vasco Mendonça. Por cada lamento acerca do menino atacado, relembro que tem 53 anos, está-se a referir a Rui Costa, por cada acusação de campanha suja vinda deste lado, há um exemplo de como o Benfica se encontra ocupado por gente pouco séria que está agarrada ao poder. E, portanto, reafirmo, ninguém ganha eleições no X, no Facebook, no Instagram, ajuda, no TikTok os mais jovens, se calhar até ajuda mais, mas será uma coisa que a primeira volta das eleições do Sport Lisboa e Benfica, com a presença daquela forma de 85 mil associados do Benfica, nos mostrou é que façam lá as campanhas nas redes sociais, se calhar mais sujas umas do que outras, se calhar têm queixas um e outro dos dois lados, não tenho dúvidas sobre isso, mas ninguém ganha falar aos sócios do Benfica
não é falar para as redes sociais. São coisas completamente diferentes. E as eleições do passado sábado provaram isso. E se estes dois candidatos negligenciarem que têm que falar é para os sócios e não para quem está nas redes sociais, muitas vezes a coberto do anonimato, cobarde, não vão ganhar nada. Nada. É uma coisa lamentável que está a passar-se não só nas eleições do Benfica, como na política e em outros lados da nossa sociedade, mas, na verdade, isto dá para os dois lados, para Noronha e para o Rui Costa. Provavelmente têm os dois razões de queixa, porque aquela questão de Fernando Tavares, aquele ataque de Fernando Tavares, que ao dia de hoje ainda é vice-presidente do Rui Costa, já não vai fazer parte da lista a Noronha Lopes, é de uma violência extrema. E, portanto, queixas terão os dois, sair delas e falar aos sócios do Benfica é que é mais importante. Neste debate também se falou de Bernardo Silva. Noronha Lopes diz que, se for presidente, Bernardo Silva será jogador do Benfica, mas não diz quando, ao contrário do que tinha anunciado publicamente quando disse que tinha o contrato pronto em janeiro. Rui Costa respondeu, diz que está convicto de que o médio vai regressar com qualquer presidente. Bernardo disse que queria vir para o Benfica. Eu quero muito trazer o Bernardo para o Benfica. Já falo com o Bernardo há muito tempo. Já o conheço há vários anos e, portanto, aquilo que eu disse no início da campanha, volto a dizê-lo agora. Sobre isso? Volto a dizê-lo agora, sem quaisquer equívocos. Comigo, presidente, Bernardo voltará ao Benfica. Mais tardado no próximo mercado de verão? Não estou a pôr prazos. Estou a dizer que comigo, Bernardo voltará ao Benfica se eu for presidente. E falou com ele antes de dizer publicamente que tinha um contrato à espera para ele? Mas, eu falo com o Bernardo há muito tempo. É alguém que eu admiro, porque além de ser um grande jogador, é um grande benfiquista, sofre tanto pelo Benfica como eu, e, portanto, falamos de futebol há muito tempo. Contava que ele o apoiasse publicamente? Bernardo decide pela sua própria cabeça e percebe e entende perfeitamente que não toma uma posição pública se for essa a decisão dele. Rui Costa, enquanto presidente do Benfica, pode garantir que Bernardo Silva regressa ao Benfica? Ninguém pode garantir que um jogador regresse ao Benfica. E estamos a falar em campanhas de anos 80 e anos 90. Garantir um jogador regressar ao Benfica é ter um contrato na mão. Hoje Bernardo Silva é capitão do Manchester City. Tem contrato até ao final da época. Estou convencidíssimo pelo benfiquismo de Bernardo Silva. Se tiver que regressar ao Benfica, regressa como o Rui Costa fez. Que é com qualquer presidente, porque eu não sou jogador de nenhum presidente. Bernardo Silva não será jogador de nenhum presidente, será jogador do Benfica. Mas surpreende que Bernardo Silva, de certa forma, tenha aceitado ser um trunfo eleitoral a partir do momento em que não disse nada. Mas não aceitou. Eu passei por isto há uns anos. Eu vou-lhe explicar uma coisa, Mariana. Eu passei por isto há uns anos atrás, há uns bons anos atrás. Quando um jogador é benfiquista de facto e quer regressar ao Benfica, não regressa pelo presidente, regressa pelo clube. O jogador não é do presidente. Então, está convicto da mesma forma que eu costumo dizer. Silva não prefere João Noronha Lopes a Rui Costa enquanto presidente? Mas isto para lá ver uma coisa. Ele até pode achar que o projeto é melhor que o outro, mas estou convencidíssimo que o Bernardo Silva quer ser um dia jogador do Benfica. E, portanto, isto é a minha convicção. Só ele pode dizer por ele próprio. Mas aquilo que eu acho de um jogador, quando vai para um clube, é para o clube. Não é para ser o jogador do presidente. Porque isso até nem é bom. Isso até nem é bom para o jogador nem para os outros jogadores. Seja o jogador do presidente. Eu enquanto jogador profissional que fui, nunca quis ser jogador do presidente, quis ser jogador do clube. E eu acho que o Bernardo pensa como eu. Pedro, duas coisas. Primeiro, pelo menos duas coisas, não é? Primeiro, Noronha Lopes tinha dito que tinha um contrato à espera de Bernardo Silva já em janeiro, afinal não é bem assim. Segundo, Rui Costa, ao dizer que Bernardo Silva volta com qualquer presidente, está a retirar o tal trunfo eleitoral de Noronha Lopes? Está a esvaziá-lo. Eu acho que foi a resposta em que Rui Costa se saiu melhor articulada de princípio a fim. E não era fácil, porque Noronha, e foi dada aqui a notícia pelo NAU, tinha o tal contrato assinado, o contrato pronto para ser assinado em janeiro, nos últimos 6 meses de vínculo com o Manchester City. E agora as coisas não são claras. É durante o mandato
que regressará o Bernardo. O que é que podemos dizer do Bernardo? E dissemos-lo ontem aqui. O Bernardo acaba contrato a 30 de junho de 2026. O Bernardo vai ser, se é que já não foi, confrontado com a possibilidade de renovar o contrato com o Manchester City. É, como disse o Rui Costa, capitão de equipa. Quer o Bernardo regressar já ou mais tarde ao Benfica? Eu creio que o Bernardo tem uma certeza, quer regressar a custo zero, para isso não ser um ónus para o clube. E, portanto, não sei se o custo zero, se é agora, 2026, quando ele acaba o contrato, se ainda vai fazer 1 ou 2 anos mais, fora, e permitir, numa segunda chance, ao Benfica contratá-lo a custo zero, que nunca será um custo zero, terá um prémio de assinatura. Percebo que isto seja um trunfo eleitoral, percebo que o Rui Costa tenha respondido desta forma, e aquilo que eu disse em relação a Mourinho ou ao Presidente, ninguém está acima do Benfica, aplica-se esta frase do Rui Costa, que é o jogador a vir será jogador do Benfica e não do Presidente ou do treinador, ou seja lá de quem for. E vamos lá ver, já chega. Bernardo é um dos melhores futebolistas portugueses da história. Bernardo Silva é o maior símbolo, a par de Ruben Dias, da estrutura do Seixal. Para azar do Bernardo, tem 30 e poucos minutos da equipa principal do Benfica. O Bernardo é um grande benfiquista. O Bernardo, até hoje, ao dia de hoje, não tomou posição sobre as eleições. Não votou na primeira volta, não vai votar na segunda volta, por limitações impostas pelo regulamento interno do Manchester City, não lhe permitir à casa do Benfica de Londres. Se ele tomar posição, pode virar o jogo. Não creio que o vá fazer até às eleições. Muito bem, quem também esteve em destaque neste debate foi Luís Filipe Vieira. João Noronha Lopes acusou Rui Costa de não reconhecer o trabalho de Luís Filipe Vieira no Benfica. O candidato lembrou até que Vieira não foi convidado para o 20º aniversário do Estádio da Luz. Noronha Lopes, há pessoas que são sonsas nesta campanha, apelam a que a campanha seja limpa, mas depois alguém está a fazer o trabalho sujo por elas. São palavras suas. Está aqui frente a frente com o Rui Costa. Estas palavras eram ou não dirigidas a Rui Costa? Ouça, eu quero aqui estar a discutir as ideias e os projetos e deixe-me só dizer aqui uma coisa relativamente a Luís Filipe Vieira. Eu, enfim, como sabem... Mas a minha pergunta não foi sobre o Luís Filipe Vieira. Temos aqui o tempo contado, como sabe, e a minha resposta permite a minha pergunta permite uma resposta bastante curta, não é? Sim ou não? Não. E a resposta é, olhem para aquilo que foi esta campanha, olhem para aquilo que foram os ataques pessoais e tirem as vossas conclusões. Estava a referir-se a Rui Costa? Não vou fazer mais comentários sobre isto. Façam uma análise desta campanha, uma análise objetiva. Agora deixe-me só dizer uma coisa relativamente a Luís Filipe Vieira. Eu, como sabem, enfim, não apoiei Luís Filipe Vieira, não trabalhei com ele, mas há uma coisa que os benfiquistas têm que ter, é o reconhecimento devido a quem fez alguma coisa. E, por exemplo, eu não consigo perceber que Luís Filipe Vieira não tenha sido convidado ao 20º aniversário do Estado. Não consigo perceber. Porque se alguém contribuiu para este Estado, foram 3 pessoas. Foi Manel Vilarinho, Luís Filipe Vieira e Mário Dias, que era um grande amigo meu. E, portanto, faz-me confusão que isso não tenha acontecido. Agora, relativamente àquilo que o Rui Costa disse, eu estou de acordo. Rui Costa pegou no Benfica numa altura complicada e assumiu o Benfica numa altura complicada. Agora, faz-me alguma confusão também que esteja a desmerecer tudo aquilo que se passava antes. Rui Costa acusou Noronha Lopes de secular a Luís Filipe Vieira. A certo momento diz que no debate Vieira até parecia um herói para Noronha Lopes. Deu o exemplo de Jorge Jesus e de Vieira. Hoje eu já percebi que hoje Vieira parecia até herói. Não, sabe virou herói hoje. Eu já percebi. Eu não tenho a dificuldade de falar de Vieira. O Rui evita falar de Luís Filipe Vieira. Ouvindo o que disse no passado e ouvindo aquilo que estou a ouvir hoje, já percebi que a estratégia mudou para aquele lado. Mas deixe-me só dizer. Acabou de dizer, dar o exemplo que Vieira manteve Jesus, perdeu tudo e no ano a seguir ganhou. Mas ao mesmo tempo diz que não há projeto futuro e que, na sua opinião, Roger Smith tinha que ser despedido logo ao final da segunda época, depois de ter ganho um campeonato e ter perdido outro. Portanto, pessoalmente, não lhe deu essa margem de continuidade.
Portanto, está a fazer mais uma vez uma contradição. Quer dizer que se o seu treinador não ganhar um campeonato, para si também tem que sair. Temos que não, mas deixa-me só dizer, o Rui está a pôr na minha boca uma coisa que eu não disse. Eu não disse. Sabe o que é? Acabou de dizer. Sabe o que é que revela a falta de planificação? É isto. O treinador, se face a maus resultados continua, deve ficar, não é despedido à quarta jornada. E isto é que os benfiquistas não percebem. O treinador é despedido à quarta jornada. Na época seguinte, o treinador é despedido à quinta jornada. E, portanto, isto, meus caros amigos, nós podemos dar a volta toda que quisermos, mas isto chama-se má planificação desportiva. 15 de 10 de 2025, teria despedido Roger Smith no final da época, quando acabou de perder o campeonato. Portanto, temos que avançar. Estava a dar razão. Senão depois não temos tempo. Pedro, um comentário muito breve, até porque vamos ter a oportunidade de falar novamente sobre isto ao 1h10. Foi o maior voo picado que eu ouvi fazer a Luís Filipe Vieira em muito tempo. E foi um voo picado rasante a Luís Filipe Vieira. Eu percebo que os votos de Luís Filipe Vieira sejam apetecíveis para os dois, porque são os votos, na sua esmagadora maioria, de sócios com mais de 25 anos de filiação. Ai, mas o que disse Noronha de Vieira em 2020, o que disse Noronha de Vieira anteontem, e agora ir buscar esta coisa dos estádios, que calhar até devia ter sido convidado, mas nem no aeroporto aqui em Lisboa há voos tão picados como este. Muito bem, vamos falar sobre esse voo picado, como dizes, a partir da 1h10 em nova edição da Liga Now. Agora o jornal A Hora de Almoço com a Janete Frazão. Até já.